Apagada aqui, né? Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos para mais uma reflexão, não, de los milagros de Jesus, sim, que está em Mateus, capítulo, perdão, que hora? Creio que tem aqui. Capítulo 17, de versículo 14 ao versículo 21. Sim, mais um milagre de Jesus, e interessante que cada milagre vem nos ensinar algo diferente, algo poderoso de Deus, mover de Deus. E agora diz: Jesus sana um muchacho lunático. Diz a palavra dele: quando chegaram ao gentil, vino a ele um homem que se arrodillou delante de ele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e padece muitíssimo, porque muitas vezes cai em el fuego e muitas em água. E lo he traído a tus discípulos, pero não lhe han podido sanar. Respondendo Jesus, dijo: ó generação incrédula e perversa, hasta quando he de estar com vosotros? Hasta quando os he de soportar? Traide-me acá. E repreendeu Jesus ao demônio, ao qual saiu del muchacho, e este quedou sano desde aquela hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesus, a parte dijeron: ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de certo os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor Deus Padre Santo, que agora, Senhor Deus, nesta tarde, usa-me, ó Senhor, com poder, que eu possa ser um vaso, que esta palavra chegue aos necessitados, aqueles que estão presentes aqui nesta reunião e aqueles que vão escutar a palavra, Senhor Deus, em las redes sociais. Te damos graças por todo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Passagem interessante, forte e poderosa, porque vemos mais um milagre de Jesus, mas podemos ver algo aqui que importante, é que em meio de uma multidão aparece um homem com um hijo que está endemoniado, um hijo que está, a palavra diz, está chama de um muchacho lunático, não? Que ele se tirava ao fogo, tirava na água, não? Porque os demônios queriam matar este chico, ou seja, não queria. E Marcos diz que ele é assim desde pequenito. O livro de Marcos, Marcos capítulo 9, nos ensina que o padre diz que era desde pequeno, este ninho era assim, este jovem era assim. Então, vemos que algo interessante, porque se é desde pequeno, com certeza o padre já tentou fazer outras coisas, não? Já tentou ter buscar outras possibilidades, porque aún não se acercou a Jesus Cristo. Eu creio, a palavra não ensina, mas eu creio que chegou a um momento em que este padre não viu saída, sabia que Jesus Cristo estava por ali, foi em busca de Jesus para buscar um milagre para seu filho. Ou seja, ele já viu que não havia mais solução, pero a única solução, a única pessoa, o único ser que poderia apresentar a ser um grande milagre era Jesus Cristo. E ele vai, primeiro ele habla ali com os discípulos, e os discípulos não conseguem sanar este ninho, não, este jovem. E Jesus, quando pergunta, não, este padre ensina, dizendo a Jesus que os discípulos não puderam sanar, e Jesus diz que é uma geração incrédula. ¿Hasta quando tenho que me quedar aqui? Ou seja, estou aqui para predicar. Jesus Cristo se quedou ali 3 anos e meio, não, em seu ministério, e ele tinha que morrer na cruz e ir ao Padre. Então, hasta quando vai me quedar aqui? Pero por quê? Porque faltava algo importante. A própria palavra diz em São Marcos, capítulo 17, versículo 21, que este gênero não sai sino com oração e ayuno. Não há outra maneira. Então, não há outra maneira de quitar estes demônios, não há outra maneira de impedir. E sabemos que
discípulos, eles eram um pouco perezosos quando se tratava de oração, não? Porque Jesus Cristo diz, ¿hasta quando? Não? Porque vosotros, estou aqui em oração, Jesus chama, não? Quando já está cerca a hora de ir ali, quando ele está em el Monte de los Olivos, e está cerca para os soldados levar a Jesus para a prisão, para ser juzgado, vemos que Jesus chama os discípulos para orar, mas eles não querem orar. Não, eles vão dormir, não vão orar, não têm força. Pero há a necessidade. Por isso que ele está dizendo, ¿hasta quando, geração incrédula, tenho que me quedar aqui? Há a necessidade de orar, há a necessidade de ajudar. E mais importante é que vemos que um padre leva seu filho a Jesus. Não? Ele toma esta decisão de levar. Ele vai ali, ele quer ver este milagre. Ele falou com os discípulos, não teve resultado, ele vai direto em la fuente, direto naquele que pode resolver o problema. E a pessoa que pode resolver é Jesus. Que aprendo com isso? Que às vezes vamos buscar um irmão aqui, um irmão ali para orar. Oh, irmão, me ajude em oração, irmão. E às vezes não conseguimos ver milagres. Ora por mim, porque necessito de uma grande vitória. E não conseguimos ver milagres. Por quê? O milagre tem que vir direto de Jesus. Há que buscar Jesus, há que estar em Ele, há que buscar em Ele. E o que passou aqui? Este homem, ele clamou a Jesus. Ele clamou a Jesus pedindo milagre para seu filho. E é isto que nós devemos fazer. Na prédica passada, domingo, já estava falando a respeito de, por exemplo, se estamos em uma calle, não? Estamos ali caminhando e de repente uma pessoa em meio da calle, dá igual se é parente, se não é, se é um hijo, se é um vizinho, se é algo que nem conhecemos. Se vemos ali e vem um caminhão em alta velocidade ou um autobus em alta velocidade, o que é que vamos fazer? Gritar, ei, cuidado, vai ser atropelado, sai daí. E se temos oportunidade, corremos para quitar aquela pessoa, porque às vezes pode ser uma pessoa maior, tá? Pero para nossos filhos, para nossa família, para as pessoas, temos que fazer o mesmo. Temos que entrar em uma ação para ver milagre acontecer na vida de nossa família. Porque a salvação, para ir ao céu, há necessidade de ser salvo. E para ser salvo, há que aceitar Jesus Cristo. Então, temos que buscar. O mesmo desespero quando vemos uma pessoa que vai ser atropelada, a mesma ação temos que ter para que ele, ei, cuidado, cuidado, não é por esse caminho, vem por aqui que tu aí vai ser atropelado. Cuidado, porque aí tu vai para a morte, tu não vai para a salvação. Então, nós que conhecemos a Cristo, que estamos salvos, que estamos protegidos, que não estamos correndo risco porque não estamos em meio da calle, então nós devemos de ajudar aquelas pessoas, predicar o evangelho, levar as pessoas a Cristo, e nós devemos de ir a Cristo, levar. Quem é que temos que levar a Cristo? Quem é que temos que buscar para levar para a presença do Senhor? Imagina-te que um caminhão está chegando e há que fazer algo. Esta é a palavra que hablamos aí. Há que fazer algo. Não podemos nos quedar parados. Temos que dar um grito, temos que alertar. A pessoa tem que despertar para poder ter uma oportunidade. É verdade, não posso me quedar aqui, que se me quedo aqui vou ser atropelado. Tenho que fazer algo. E é isto que nós temos que fazer. E este homem, quando viu, falou com os discípulos, não teve resultado, não desanimou. Se for a outra, ia dizer assim, deixa para allá, vai. Vim hasta aqui trazer meu filho, é tudo mentirosos aí, não? Todos mentirosos, nada opera milagres aqui, não. Não, ele foi falar com quem opera. Se vocês não podem, então deixa-me direto. Não vai depender de um hermanito de Deus, deixa-me direto falar com Jesus. Jesus, o que passa é que necessito de um milagre, Senhor, para meu filho. Meu filho já desde pequeno está nessa situação. Satanás quer quitar sua vida. Uma hora ele tira ao fogo para ser queimado, outra hora ele tira a água, não, para ser ahogado. Tem que fazer algo, eu não sei mais o que fazer. E Jesus, então, declara vitória para este ninho. Jesus é Ele que pode, Ele que tem o poder, nós outros não temos. E temos que aprender a ir em la fuente, não depender de outro, ir em la fuente. Ser este guerreiro de oração, ser essa pessoa que ora,
que buscam. Porque Jesus está dizendo, claro que eles não vão conseguir, porque há que orar e ajunar, não estão orando e ajunando, há necessidade de orar e ajunar. Então, para ter vitória, para cercar a Jesus, temos que orar, temos que buscar, ajunar. ¿Por que temos que ajunar? Por nossos filhos, vamos ajunar. Há que orar, vamos orar. Temos que nos prostrar, como este homem se postrou delante de Jesus, para poder ter vitória, para Jesus poder mirar para ele, pedir que chame seu filho lunático, endemoniado, para que seja sanado, seja o que seja. Vamos buscar a vitória. ¿Por quê? Porque o autobús ou o caminhão não pode atropelar nossa família. Não pode atropelar nossa família. Temos que garantizar a vitória de nossos filhos, nossos padres. Temos que garantizar a vitória de nosso cônjuge. Temos que garantizar a vitória de todas aquelas pessoas que estão perdidas. Temos que ir e proclamar, declarar o Evangelho de Cristo. O que quero dizer nesta tarde, creia, busque, vá direto em la fuente, vá direto em Jesus, que sei que Ele dará a vitória completa para ti. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Padre.